Diante daquilo que o Senhor nos fala na liturgia da palavra, não tenhais medo, que nós, enquanto servos, precisamos ser como o nosso Senhor, assim como o discípulo precisa ser como o mestre. Então nós precisamos nos conformar, nos configurar à figura de Cristo, né? E nessa busca que nós vamos fazendo constantemente, para que a gente possa cada vez mais parecer com Jesus, e aí então tirar toda a aparência que não é de Jesus. Esse é um trabalho nosso contínuo, de cada dia, né? A conversão, ela é a cada dia, ela é diária, né? Nunca posso dizer assim, já estou convertido. Sempre preciso converter, então todo dia eu preciso buscar a conversão, viver a conversão. E aí, aquilo que o Senhor nos chama bastante atenção, de não temer, porque Ele está conosco. E diante da celebração de hoje, da memória de São Bento, especialmente através da oração, que é uma oração de exorcismo, né? A cruz sagrada seja a minha luz, né? Diante dos momentos difíceis, a gente está passando por tribulação, nossa família parece que está ao avesso, né? Veio alguém que dizendo que um está doente, veio outro disse que teve uma briga, veio outro e disse que tem isso, que tem aquilo outro, parece que vira um redemoinho, né? Nossa vida, nossa família, tantas coisas que a gente fica com o coração bastante pequeno, apertado, não sabe nem como agir, o que falar, né? Então, diante dessas situações, de modo assim mais clara, de coisas ruins, de perseguição, de tempestade, não deixar com que toda essa tribulação possa nos amedrontar ou roubar a nossa fé, a nossa confiança, né? E aí então eu vou fazer um exorcismo, vou falar, Senhor, diante da tribulação, falar, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, né? Assim, quando à noite, né, por alguma perturbação, por falta de sono, ansiedade, tentação, a toda situação que configure uma tentação, eu preciso ter esta autoridade. Todo fiel que é batizado tem o poder de Deus, tem a força de Deus, tem o Espírito Santo. Aquela primeira unção que a gente recebe no batismo, que é o óleo do batismo, ele é um óleo de exorcismo. Então nós somos exorcizados. Deus nos dá a sua força, o seu poder, para que nós tenhamos força e poder para repreender o mal. Então aquilo que vai me trazer essa inquietação, então eu repreendo o mal. Deus nos dá esta autoridade, né, de repreender o mal. Então lá, diante daquela situação, eu faço esta oração, pedindo mesmo ao Senhor que venha em meu auxílio e seja então repreendido todo ataque do inimigo, né? Retira-te, Satanás, retira-te, não quero perto de mim, né? Então qual é a tentação, qual as situações que mais nos deixam próximos do inimigo de Deus, né? Quais são os momentos e situações? São vários, se a gente for fazer aqui elencar, né? Dá para fazer uma lista bem grande. Então, diante desses momentos de tentação, aí eu preciso, como fiel batizado, renunciar. Assim como no batismo, falei agora há pouco, né, sobre a renúncia, renuncia a todas as ciladas do inimigo, a gente reza, né, no rito do batismo, renuncio. Então, quando isso acontece na nossa vida, nós precisamos ter essa firmeza e essa autoridade de renunciar. Senhor, eu renuncio a todo ataque e sedução do maligno, né? De repente a pessoa está com medo lá porque viu um filme, ou então presenciou uma cena ruim, forte, etc. e tal, não consegue dormir, né? E aí está ali temeroso. Faz a oração pedindo ao Senhor que venha em auxílio, que renuncie às coisas ruins que está ali tirando o sono, a paz e tudo mais. E aí você vai então ter essa tranquilidade, mas com o poder de Deus, com a força de Deus, com a confiança, né? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Quantas vezes, em várias situações da nossa vivência, nós esquecemos daquilo que é o poder de Deus e nós deixamos o poder do inimigo nos governar, através dos pensamentos impuros, maldosos, maliciosos, das ações maliciosas, né?
E aí, ao invés de a gente repreender o inimigo, nós estamos deixando ele nos conduzir. E como é que a gente vai dizer então, retira-te, Satanás, se eu estou caminhando impulsionado pela sedução dele? Então precisamos também lembrar nesse momento, né? Não deixar com que a sedução do mal tome conta do nosso coração e aí impulsione o nosso agir. Temos que lembrar e repreender. Eu não faço parte daqueles que são das trevas, diante daqueles que estão na escuridão. Eu faço parte daqueles que foram iluminados, aqueles que foram batizados, aqueles que foram acendidos com a chama viva da fé. E ser colocado no móvel alto, para que possa então ser luz, né? Não deixar com que a escuridão possa fazer parte do nosso viver. E assim, diante dessa força que vem de Deus, nós iremos viver o nosso dia a dia. Então, o que é sinal de escuridão na minha vida e o que é sinal de luz? Eu preciso sempre meditar sobre isso. As minhas ações são sinal, ações de quem é filho da luz ou ações de quem está sendo naquele momento um filho da escuridão, filho das trevas, né? Então eu preciso parar e pensar, para eu não agir segundo as coisas ruins, segundo o mal. O mal pode nos corromper, né? Por exemplo, se a gente recebe muitas coisas ruins, né? As pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e aí acaba não correspondendo na confiança, na amizade, né? Não é prestativo, nos decepciona. Os males que tem nesse mundão aí, né? Acaba corrompendo o nosso coração. A gente olha assim, vê só maldade. Aí a gente para e pensa, poxa vida, será que não tem mais ninguém bom nesta vida? A gente só vê maldade, só vê coisa ruim, né? O mundo é tão ruim, é tão mal. E isso pode ir envenenando o coração e a pessoa também começar a ser má, também a começar a ser ruim, né? Se o mundo é mau, você é mau também, né? Mas não podemos agir assim. Se o mundo é mau, eu preciso ser bom. Eu preciso ir contra isso que é, né, uma vivência mundana. E aí eu preciso manter firme ali para que a bondade não suma do meu coração, né? Porque as feridas que a gente recebe no dia a dia, né, as decepções, as frustrações, são várias coisas pequenas e coisas grandes, né? Mas se a gente deixa que esse mal adentre no nosso coração, nós ficamos envenenados. Como nós dizemos para Satanás na oração, né? Beba tu mesmo o teu veneno. Não é assim que a gente fala na oração, né? Da cruz sagrada, né? Na medalha de São Bento. Beba tu mesmo o teu veneno. Então nós precisamos ter esse cuidado para que as coisas ruins não envenenem o nosso coração. É a tentativa do inimigo de envenenar nosso coração e nos tornar maus também, né? Então bebe tu mesmo o teu veneno. Aí vem alguém e disse, fulano de tal disse que fulano de tal fez um trabalho, né? Ou seja, uma coisa ruim, uma oração ruim, né? E a gente via já com medo. Nossa, e agora? Fizeram um trabalho para mim, um despacho, etc, etc. O que eu vou fazer, né? E aí já começa a pensar mal, e já começa, de repente, a falar mal, ou retribuir da mesma moeda, né? Então, o que nós precisamos fazer? Se alguém pensou ou fez algo de mal para nós precisamos dobrar o nosso joelho e rezar pela pessoa, pela conversão dela. Temos que retribuir com o bem, né? O mal é desfeito com o bem. Então, eu retribuo com o bem, para que o mal não me corrompa, não me torne mal. E aí eu vou viver a oração, né? Então, eu sou devoto de São Bento, gosto e sigo todos os preceitos, rezo a oração da cruz sagrada todo santo dia. Então eu tenho que lembrar que no momento concreto de uma tentação, de uma investida do inimigo, eu possa dizer com autoridade, né? Dizer com autoridade para o inimigo de Deus se retirar, se afastar. A cruz sagrada seja a minha luz. Mas a gente muitas vezes pensa que a tentação do inimigo vai ser somente quando ele estiver presente, manifestar, né? Mas a gente vê essa manifestação do inimigo, do mal,
em coisas que são peculiares do dia a dia, ações, né, de conversas ruins, maledicentes, enfim, várias coisas males, né, ruim. O inimigo está ali presente, então tem que renunciar, não deixar, não fazer parte, para poder então permanecer firme nessa decisão de que eu vivo através da luz de Deus. A cruz sagrada é aquela que ilumina os meus passos, guia os meus passos e vence o mal. E assim, amados irmãos e irmãs, nós vamos então tendo maior liberdade e sensibilidade para deixar com que o Espírito de Deus governe o nosso agir. E aí nós vamos compreender que o Senhor vai nos falar diante da palavra. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, né? Então, como que é o nosso mestre, né? Precisamos conhecer como é Jesus, como o Senhor age, né? O Senhor, nós sabemos que Ele é misericordioso, então Ele é misericordioso, mas nós sabemos que o Senhor também, Ele é justo, né? Não podemos só lembrar da misericórdia, temos que lembrar da justiça, né? Muitas vezes se diz, Jesus não condenou a pecadora, né? Aí fica só na parte da misericórdia, né? Esquece da segunda parte do diálogo de Jesus com a pecadora arrependida, né, Madalena, né? Qual que é a segunda parte? Ide em paz e não peques mais. Muitas vezes esquecemos desta segunda parte, né? Aí lembramos só da misericórdia e a gente acaba confiando e abusando da misericórdia. Deus é misericordioso, vai perdoar sempre. Então a gente acaba não tendo força, né, nem disposição de lutar contra aquilo que faz a gente afastar de Deus, nos afastar da graça, né, confiando sempre na misericórdia. O Senhor é misericordioso, precisamos recorrer à sua misericórdia, mas não a abusar da misericórdia de Deus. Deus também é justo, né? Deus não é só aquele que passa a mão, né? O Senhor também é aquele que usa uma ira, né? E chuta o pau da barraca, como diz, né? Derrubando ali as barracas dos vendilhões do templo, com um chicote ali. Nós precisamos lembrar dessa figura de Jesus também, a santa ira de Deus, que é necessário para que a gente não fique apenas ali abusando, né, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Confiar, amados irmãos e irmãs, confiar, não tenhais medo, nos diz o Senhor. Então tudo aquilo que aflige a nossa vida, nos faz perder a esperança, a morte que chega na nossa casa, alguém da nossa família falece, né? Os entes queridos que nós gostamos tanto, não vamos ver, as pessoas que caem doentes, tantas coisas que acabam roubando a nossa esperança, né? Essa pandemia, né? Tantas pessoas que ficam com muito medo e é tanto medo que acaba ficando doente mentalmente, com medo de pegar a enfermidade, né? É claro que temos que temer, mas não deixar com que isso tome conta do nosso pensamento 24 horas por dia e nos deixe mal da cabeça, né? E tantas pessoas acabam ficando assim, né? Então, com tanto medo, então precisamos confiar no Senhor, cuidar da nossa parte, cuidar, tomar todos os cuidados para não cairmos enfermos, nem com a questão da pandemia, do Covid, nem com qualquer outra enfermidade, né? Às vezes a gente cuida de não pegar a Covid e descuida e acaba pegando uma outra enfermidade, né? A pessoa que exagera na comida, a pessoa que exagera na bebida, né, também está fazendo mal para a sua saúde, também está trazendo um grande mal para o seu corpo, né? E aí as doenças virão, né? Então temos que tomar todos os cuidados. Peçamos ao Senhor, amados irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, para que sejamos fortes, confiantes, acreditemos no Senhor. A palavra de hoje, ela traz alerta, ela traz atenção, e ela traz também fortaleza, ela traz também consolo. Olha o consolo que o Senhor nos deixa, nos traz aqui na palavra, que nós valemos mais do que muitos pardais. Vós valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, se o passarinho, né, que Deus cuida, providencia o necessário, né, quanto mais nós.
Então precisamos também deixar com que os consolos de Deus tomem conta do nosso coração e sintamos fortalecidos, consolados, amados por Deus. Valem mais do que muitos pardais. Então isso traz para nosso coração consolo, não é? Tantos irmãos que precisam ouvir palavras de consolo, que se encontram tristes, desanimados, sem esperanças. São muitos os motivos, mas nós precisamos consolar, animar os nossos irmãos e irmãs, como na oração de São Francisco, para que nós possamos estar ali, para poder então consolar, né? Consolar os nossos irmãos. E a intercessão de São Bento sempre, para que o mal não tenha vez na nossa casa e na nossa vida. Deus nos dá armas para lutas contra o mal, né? Sempre usarmos em casa a água benta e o sal também bento. São as armas que Deus nos dá para combater o mal, né? Então, se lá na nossa casa alguma situação ruim, várias situações, faça a sua oração lá, pede os anjos da guarda, pega a água benta ali com o sal bento, asperge, joga sobre a sua casa. Se é um filho, uma filha, um esposo, a esposa, asperge lá uma roupa, o quarto, enfim, né? Faça uma oração. As velas para a oração, velas sempre abençoadas, velas bentas, para você ter na sua casa, para você fazer as suas orações, seus objetos religiosos, terço, crucifixo, né? Também sempre abençoados. Ali são armas para que nós possamos sempre recorrer à proteção de Deus. Na oração da bênção sempre falamos, né, que seja sinal de bênção e proteção contra todos os perigos e males. Então, se eu tenho ali um objeto religioso que é abençoado, ele é uma arma contra o mal. Então, precisamos usar, né? Então, sempre termos em casa água benta e também sal bento. E os objetos que usamos, né, no nosso dia a dia religiosos, também abençoados para combatermos os males do nosso dia a dia. Agradeçamos, amados irmãos e irmãs, ao Senhor, que não se cansa de nós, que nos ama, que nos corrige, para podermos estar sempre em comunhão com Ele. Que possamos viver esta comunhão com nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.